Robert Kiyosaki não nasceu em berço de ouro. Na verdade, ele cresceu entre dois mundos opostos. De um lado, seu pai biológico, altamente educado, professor universitário, defensor da estabilidade e do emprego seguro. Do outro, o pai de seu melhor amigo, um homem com pouca educação formal, mas com uma mente afiada para os negócios e para gerar riqueza. Kiyosaki os chamava de pai rico e pai pobre. Essa dualidade se tornou a base para suas descobertas e ensinamentos. O que ele percebeu ainda na infância foi brutalmente simples. A forma como cada um pensava sobre dinheiro moldava não só suas decisões, mas o destino de suas vidas. O pai pobre dizia que dinheiro é a raiz de todo mal. O pai rico dizia que a falta de dinheiro é que destrói famílias, relacionamentos e gerações. Um acreditava que estudar muito e tirar boas notas era o caminho para o sucesso. O outro dizia: aprenda como o dinheiro funciona e você nunca dependerá de um patrão. Harvey concordaria com isso, mas levaria além. Ele diria: o dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo, e se você não domina a ferramenta, você é dominado por ela. A diferença entre os ricos e os pobres começa na mente, mas se consolida nos hábitos diários. Enquanto muitos gastam antes de investir, os ricos investem antes de gastar. Enquanto a maioria trabalha por dinheiro, os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Essa mentalidade não nasce do acaso, é forjada em escolhas pequenas e consistentes. A pergunta é: o que você está fazendo hoje que te aproxima da liberdade financeira? E mais importante, o que você está repetindo todos os dias que está te mantendo preso no mesmo lugar? A virada de Robert começou quando ele percebeu que a escola não estava preparando ninguém para a vida real. Enquanto seus amigos decoravam fórmulas e datas, ele aprendia com seu pai rico como o dinheiro se comportava. Ele entendeu cedo que havia uma diferença brutal entre ganhar dinheiro e saber fazer o dinheiro trabalhar por você. E essa percepção virou uma obsessão. Ele começou a estudar como os ricos pensam, como investem, como agem diante do risco e como protegem seu patrimônio. Kiyosaki se perguntava: por que ninguém está ensinando isso nas escolas? Por que a gente aprende a fazer redações e a resolver equações, mas ninguém nos mostra como funciona uma declaração de imposto de renda? Essa indignação se transformou em combustível. E Harvey diria: o homem que se revolta com a mediocridade e transforma essa raiva em propósito, esse homem se torna imparável. Robert decidiu que não seria mais um na multidão. Ele sairia da corrida dos ratos, porque a liberdade não é dada, é conquistada. Antes de ensinar milhões, ele precisou quebrar. Kiyosaki faliu, dormiu no carro, perdeu tudo. E foi nesse ponto que ele entendeu a essência da riqueza. Porque quando você perde tudo, o que fica é o que realmente vale. E o que ficou foi o que o pai rico sempre ensinou: ativos e passivos. Ele viu amigos trocando tempo por salário enquanto ele construía ativos que gerariam renda mesmo dormindo. Foi essa lógica que o salvou. E o Harvey falaria olhando nos seus olhos agora: se você não tem ativos, você está a um passo da escravidão moderna. Ninguém vai te ensinar isso na faculdade. Ninguém vai te dar esse código no currículo padrão. É por isso que os homens que vencem a vida são aqueles que quebram o script. Kiyosaki entendeu que, para se tornar livre, ele precisava construir fontes de renda que não dependessem do seu tempo. Isso virou a fundação do seu império. E não foi teoria, foi prática, foi suor, foi dor. E principalmente foi clareza. A virada definitiva veio quando ele escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre. Não era apenas um livro, era um tapa na cara do sistema. Era uma declaração de guerra contra a ignorância financeira. E Harvey diria: o que você sabe vale ouro, mas só se você tiver coragem de colocar no mundo. Robert teve. Ele pegou tudo que aprendeu com seu mentor e colocou em um livro direto, prático e real. Milhares de pessoas começaram a despertar. Pela primeira vez, um livro explicava dinheiro de forma que qualquer um podia entender. E mais, desafiava o sistema educacional, criticava o caminho tradicional e mostrava que a mentalidade era mais valiosa que o diploma. Ele não pediu permissão para dizer a verdade. Ele falou, e isso mudou tudo. O mundo precisava ouvir. E quando uma verdade encontra coragem, ela se espalha. Foi assim que Kiyosaki virou um fenômeno. Ele não prometeu fórmula mágica. Ele entregou responsabilidade.
O que separa os ricos dos pobres não é a sorte, é o conhecimento. E Robert martelava isso em todas as entrevistas, palestras e livros. Ele começou a ensinar o que ninguém queria mostrar: como usar o dinheiro como uma alavanca, como criar empresas, como investir em imóveis, como proteger seus ativos usando a lei. Era como se ele estivesse entregando o código que estava trancado no cofre da elite. E Harvey diria: quando você entende o jogo, você para de ser peça e vira jogador. Mas tem um preço. Vai doer. Vai parecer que você está andando na contramão. Mas é aí que está a força. Kiyosaki não queria seguidores. Ele queria libertos. E isso incomodou muita gente. Porque a verdade liberta, mas antes ela irrita. Enquanto muitos criticavam, ele seguia ensinando. Porque quem tem propósito não pede aplauso. Ele construiu um legado ensinando o que a escola esconde e o que o sistema teme. Mas o que poucos sabem é que Kiyosaki também falhou várias vezes depois do sucesso. Investimentos ruins, parcerias desastrosas, críticas pesadas da mídia tradicional. E ele nunca escondeu isso, porque o verdadeiro mestre mostra também as cicatrizes. Ele dizia: o sucesso não é ausência de erros, é a capacidade de aprender com cada um deles. E Harvey completaria: os fracos escondem os fracassos, os fortes usam cada queda como degrau. O que importa não é errar, é não repetir o erro, é crescer a cada queda. Kiyosaki mostrou que não existe estabilidade. Existe inteligência financeira aplicada. Existe resiliência. Existe visão. E, principalmente, existe ação. Porque saber e não aplicar é igual a não saber. É por isso que ele sempre enfatizou: a diferença está na execução. Ele queria formar soldados do dinheiro. Gente que pensa, age e multiplica. Gente que entende que o jogo não é sobre salário, é sobre liberdade. Kiyosaki entendeu que a batalha não era apenas externa, era interna. O inimigo real não era a crise, o governo ou o patrão. Era o medo de arriscar, de perder, de parecer burro, de sair da manada. E Harvey diria: a coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Robert descobriu que o medo paralisa os fracos, mas impulsiona os fortes. E essa foi a chave. Ele começou a ensinar que o maior ativo que alguém pode ter não é uma empresa, um imóvel ou uma conta gorda no banco. É a mente. Uma mente treinada para pensar em oportunidades quando todos veem problemas. Uma mente blindada contra a escassez. Uma mente afiada como uma espada que corta qualquer crise. Ele dizia que a pobreza começa na mente e se espalha pelo comportamento. E por isso ele investia mais em livros do que em roupas, mais em mentorias do que em status. Kiyosaki entendeu que se você quiser mudar sua vida, precisa mudar primeiro suas crenças. Porque o dinheiro vai até onde sua mente permite. E se sua mentalidade for fraca, nenhuma quantia vai te sustentar. Esse é o ponto que a maioria ignora. O que sustenta um império não é o dinheiro. É a clareza de quem está por trás dele. Robert percebeu que o sistema foi moldado para formar empregados, não empreendedores. Ensina obediência, não criatividade. Treina para buscar segurança, não liberdade. E essa prisão mental começa cedo. Desde a escola, aprendemos a seguir ordens, decorar fórmulas, tirar boas notas. Mas ninguém ensina a lidar com dinheiro, correr riscos ou liderar. Kiyosaki se rebelou contra essa lógica. Disse que enquanto todos correm atrás de diplomas, ele corre atrás de ativos. Enquanto muitos colecionam títulos, ele coleciona fluxo de caixa. E Harvey completaria: você pode até ganhar um salário alto sendo funcionário, mas será sempre um peão no jogo de outro. O verdadeiro poder está em construir seu próprio tabuleiro. E é isso que Kiyosaki fez. Criou empresas, investiu em imóveis, escreveu livros, influenciou gerações. Ele não seguiu o caminho tradicional. Ele forjou o próprio caminho, porque entendeu que quem caminha com a multidão nunca será lembrado, mas quem tem coragem de pensar diferente acaba sendo seguido. Essa é a diferença entre o comum e o lendário. E Kiyosaki nunca quis ser comum. Kiyosaki sempre deixou claro: seu objetivo nunca foi ser o mais inteligente da sala, e sim o mais livre. Ele não se importava em ser julgado, chamado de louco ou contraditório. Enquanto os críticos falavam, ele construía. Enquanto os céticos zombavam, ele comprava imóveis. Enquanto a maioria se endividava para parecer rica, ele se enriquecia silenciosamente com a renda passiva. E Harvey diria:
O mundo aplaude quem finge ter sucesso, mas odeia quem realmente tem, porque o verdadeiro sucesso confronta o conforto alheio. Kiyosaki aprendeu a não buscar aprovação. Ele buscava resultados. E cada decisão dele gritava isso. Não queria trabalhar para dinheiro. Queria que o dinheiro trabalhasse para ele. E por isso ensinava: não importa quanto você ganha. O que importa é quanto você retém, reinveste e multiplica. A verdadeira riqueza está no controle, não no salário, no conhecimento, não no diploma, no ativo, não na aparência. Quem não entende isso, vive preso no looping eterno da corrida dos ratos. Mas quem entende, assume o volante da própria vida e muda o jogo. Em uma de suas entrevistas mais intensas, Kiyosaki soltou uma frase que define tudo. A escola me ensinou a ser um bom empregado. Meu pai rico me ensinou a ser livre. Essa é a divisão do mundo que pouca gente quer enxergar. A escola, a mídia e o sistema foram desenhados para formar obedientes. Gente que segue ordens, cumpre metas e nunca questiona. Mas Harvey te pergunta: e se tudo isso for só uma coleira disfarçada de estabilidade? Kiyosaki entendeu cedo que estabilidade era um conceito criado para manter você com medo de errar. Só que o medo paralisa. E quem tem medo de perder, nunca joga para vencer. Ele jogou para vencer. Arriscou, faliu, aprendeu, voltou mais forte. Sua maior lição não está nos livros. Está nas entrelinhas da própria jornada. Ele falava: o fracasso é parte do sucesso, só não te contaram isso. E Harvey complementa: o fracasso é o professor que a escola não quer que você conheça. Porque ele te ensina liberdade, autonomia, coragem e, principalmente, te ensina a confiar em algo que o mundo tenta apagar: a tua própria intuição. A rotina de Robert Kiyosaki era simples, mas letal para qualquer desculpa. Ele acordava antes do sol, praticava exercícios de visualização, lia constantemente e escrevia todos os dias como um compromisso com a própria evolução. Seu foco era treinar a mente para ver o que os olhos comuns não enxergam. Oportunidades onde os outros só veem risco. Ele acreditava que riqueza começa na mente e só depois se manifesta na conta bancária. Harvey diria o mesmo, mas com outra entonação: se você não domina sua mente, será dominado por alguém que domina a dele. A verdade é dura. Ou você constrói seu império ou trabalha para construir o de alguém. Kiyosaki escolheu ser o arquiteto do próprio destino. E você? Está disposto a correr atrás do que realmente importa? Ou vai continuar terceirizando seus sonhos? Se a resposta for coragem, então comece com o que está ao seu alcance. Correr todos os dias por alguns minutos, praticar oração matinal em silêncio, fazer jejum intermitente, tomar banho gelado, respirar conscientemente e fazer leitura diária. O que te separa da liberdade é o que você ainda não teve disciplina de fazer. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E não se esqueça, não desista nunca. Estamos concluindo as nossas melhores versões juntos. O objetivo deste canal é multiplicar o bem por meio da conexão e da evolução coletiva. Que Deus te abençoe poderosamente.